Bom dia, irmãos. Estamos começando mais um Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar o seu coração e a sua vida através de trechos e porções da Palavra de Deus. E hoje vamos ver o livro de Efésios, capítulo 4, de 11 a 13. Efésios 4, de 11 a 13. A Bíblia diz: E ele, se referindo a Jesus, mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que interessante esse famoso trecho que fala dos 5 ministérios, que Cristo mesmo deu à sua igreja esses 5 ministérios. Os 5 ministérios da igreja causam muita confusão dentro da igreja, mas aqui o trecho é bem simples. A Bíblia fala que esses 5 ministérios são presentes de Deus para a igreja do Senhor Jesus. O primeiro deles, apóstolos. Que são os apóstolos? São os mensageiros de Deus, aqueles que abrem caminho, aqueles que abrem novos trabalhos, aqueles que organizam e cuidam de diversas igrejas. Esses são apóstolos. São aqueles que começam o trabalho, são os desbravadores de Cristo. São aqueles que governam, comandam e são como uma espécie de bispos, superintendentes de igrejas. E o ministério apostólico é tremendo dentro da igreja, é necessário e é super eficaz dentro do corpo de Cristo. O segundo ministério que a Bíblia revela é o ministério dos profetas. Os profetas são aqueles que trazem a mensagem do coração de Deus à igreja. São aquelas pessoas que, se a igreja está se desviando, um irmão ou uma irmã, eles trazem de volta esse pecador ao caminho do Senhor, esta igreja de volta ao coração de Deus. E é necessário o ministério profético dentro da igreja. Os profetas do Senhor Jesus são homens comprometidos com Deus, são verdadeiros oráculos do Senhor, e é necessária a igreja, o ministério profético, a vida dos profetas é necessária. Também nós vemos que profeticamente também os pastores cumprem essa missão, porque ao pregarem a palavra, buscando uma direção de Deus, debaixo da unção de Deus, eles trazem o coração de Deus à igreja, às ovelhas, e cumprem também cabalmente o ministério profético. Mas além disso, é necessário que homens e mulheres que busquem a Deus de uma maneira incessante, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, exerçam debaixo de uma direção de Deus, debaixo de autoridade também, com uma vida exemplar, com uma vida de testemunho, esse ministério de muita importância dentro da igreja. Outro ministério muito importante é o ministério do evangelista, que é aquele que quer ganhar almas, é o ganhador de almas, é aquele que faz com que a igreja cresça, floresça, se multiplique, que as almas cheguem ao corpo de Cristo, à igreja, e assim o reino de Deus vá crescendo, florescendo e se multiplicando. É de extrema importância também o ministério evangelístico. Em quarto lugar, vem o ministério dos pastores, que é extremamente necessário e é o mais comum nos dias de hoje, que é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que ensina também a palavra. Ele trabalha muito com o mestre é aquele que é o doutor da lei, é aquele que ensina a palavra de maneira profunda. Os pastores cuidam do rebanho, é aquele que quando a ovelha está se desviando, ele vai atrás, ele busca, ele visita os enfermos, ele visita os irmãos que estão, às vezes, fracos na fé. Os pastores são extremamente necessários ao corpo de Cristo. E os mestres também de extrema necessidade, porque são aqueles que ensinam de maneira mais profunda a palavra de Deus, os mistérios de Deus, o conhecimento de Deus.
E tudo isso, querido, esses 5 ministérios, que são presentes de Deus à igreja, foi um presente que Cristo deu à igreja através de homens e mulheres que se levantam dentro da igreja para exercer esses 5 ministérios. Todos esses 5 ministérios têm um propósito específico: o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para ir santificando a igreja, aperfeiçoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Então, na medida em que nós temos um coração ensinável, um coração de aprendiz, um coração humilde, através desses 5 ministérios exercidos por homens e mulheres dentro do corpo de Cristo, nós vemos que os santos, ou seja, os crentes, são aperfeiçoados, são polidos como uma pedra bruta que vai sendo trabalhada pelo seu joalheiro, por aquele que é especialista em pedras, e dali sai uma obra-prima, sai um lindo anel, um lindo colar. É isso que Deus quer fazer conosco através desses 5 ministérios dentro da igreja: aperfeiçoar a sua e a minha vida. Tudo isso para a obra do ministério, ou seja, para que o ministério floresça, cresça, para que a igreja se estabeleça num lugar e exerça o seu papel dentro do estabelecimento do reino de Deus naquela localidade. Tudo isso para que a obra do Senhor cresça. Também a Bíblia diz que tudo isso é para a edificação dos santos, para que os santos sejam edificados, ou seja, que haja uma construção interna, uma construção espiritual de vida com Deus, de vida no Espírito, através do exercício desses 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Também para que haja promoção da unidade da fé. Os 5 ministérios não é para que haja briga, confusão no meio da igreja, como às vezes acontece, infelizmente, pela falta de maturidade das pessoas, mas para que a igreja tenha um só coração, que ela esteja em sintonia com o coração de Deus, numa mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo coração, numa mesma visão. E para que os crentes também cresçam no conhecimento do Filho de Deus, de quem é Jesus, de qual foi a obra de Jesus, de como foi a vida de Jesus, de como foi a ressurreição de Jesus, daquilo que Jesus espera da igreja, da minha e da sua vida. Esse é o conhecimento do Filho, que é gerado e que é fomentado através do ministério apostólico, profético, evangelístico, de mestres e de pastores. Que a igreja cresça nesse conhecimento, tanto da palavra de Deus, como do conhecimento do Filho de Deus, que atrai e que traz a glória de Deus para a nossa realidade. Tudo isso para que sejamos homens e mulheres perfeitos, possamos ser aperfeiçoados, sermos cada dia mais parecidos com Jesus, que é o que Paulo diz aqui, usando o termo estatura de Cristo, ou seja, que tenhamos a medida, a porção, a vida, o exemplo, e também sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. A minha oração é essa, que nós entendamos que os 5 ministérios da igreja são presentes de Jesus para a própria igreja. Não para causar confusão, nem briga, nem separação, mas para que haja promoção de uma unidade perfeita em Deus, no Espírito, através da fé. E que os crentes cresçam, se aperfeiçoem, cumpram o seu chamado, o seu ministério, se edifiquem mutuamente, para que conheçam mais a Jesus, para que sejam cada dia mais parecidos com Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.